do dia e hoje a nossa conversa é com quem sabe como transformar qualquer festa em um evento inesquecível. Nós vamos falar com o João Bulgaron, CEO da Animaria Entretenimento, uma empresa que começou lá em 2010, pioneira em personagens vivos em Araçatuba e região e que hoje já soma mais de 1.600 eventos por ano. Além da trajetória como empresário, a gente vai conhecer um pouco dos bastidores desse universo tão encantador e que envolve muito mais responsabilidade, trabalho e planejamento do que a gente imagina. João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui hoje. Isso, Ellen, igualmente, um prazer estar aqui na Rádio Jovem Pan. Inclusive, um ótimo dia a todos os ouvintes também. E muito obrigado por todo o acolhimento de vocês aqui. João, conta um pouco pra gente como foi que você saiu lá da retífica de motores, virou coordenador de lazer de um resort e de lá nasceu essa empresa que é referência em toda a região e está expandindo cada vez mais. É isso. Iniciei, né, a minha trajetória dos estudos no Senai, Araçatuba, na verdade, né, com a formação de mecânico de automóvel. E as coisas da vida, né? Acabei entrando numa primeira profissão, que era retificador de motor, como torneiro mecânico, na retífica só motores aqui em Araçatuba. E dali iniciei minha trajetória profissional, né? Como mecânico, mas na parte de motores. E seguindo ali a trajetória, acabei entrando para o curso de Educação Física, né? Uma das minhas graduações. E dali já fui estagiar no antigo Quality Resort, que hoje é o Residencial Tietê, mas o antigo Quality Resort, onde acabei me tornando coordenador de lazer. E aí de lá, como que surgiu essa ideia dos personagens? Então, a gente executava a recreação, né, jogos, brincadeiras, gincanas no resort. E aí foi uma governanta do hotel que falou, João, vocês têm uma habilidade assim, gigantesca aqui, por que não né, trazer algo assim? Isso, sabe, escalar isso para fora do resort, né? Então aí foi onde um parceiro que trabalhava também, né, um companheiro de trabalho, lá um profissional que trabalhava conosco, decidimos entre nós três criarmos uma empresa de entretenimento infantil, mas na época somente com recreação, jogos, brincadeiras, gincanas, só a parte de recreação. E daí partimos para a execução dos trabalhos fora do resort. Dali, então éramos em três, né, três sócios, e continuamos executando todas as atividades, inclusive em festas infantis e fazendo muitos eventos. Foi aí onde foi surgindo muitas festas, né? E aí surgiu a Animania Recreações na época, esse era o nome, Animania Recreações. E você percebeu se os clientes foram bastante receptivos a essa ideia? Como que foi o mercado aqui em Araçatuba no começo? O mercado de recreação, ele já entendia um pouco mais do serviço, né? Então, foi uma experiência bem bacana, a gente teve um fluxo bem legal. E dali para frente foi aonde nós começamos a iniciar a parte artística também. Só que aí nesse período teve um rompimento onde eu perdi os meus dois sócios, né? Que era a governanta, porque ela tinha outros trabalhos também. E o meu sócio, que também executava comigo, ele foi trabalhar em cruzeiros, né? E aí eu fiquei sozinho na cidade. E aí nessa nova fase, você assumiu sozinho também? Isso. Foi basicamente num período onde eu estava sozinho e também já estava um pouco não tão contente com a carreira e pensei até, na verdade não desistir, mas ter como somente um plano B. E aí foi onde eu prestei um concurso da Polícia Militar. E aí eu entrei para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, assumi o concurso. E no primeiro dia que estive lá, já entendia que aquele não era o meu lugar, o meu caminho. Acho que é um universo um pouquinho diferente do que você atua hoje, né? Um tiquinho. E aí no primeiro dia já pedi exoneração, só que
isso foi interessante, né? Do primeiro dia que eu estava lá para a exoneração, né? Como é um concurso público, requer publicação no Diário Oficial. Então eu não pude sair já no primeiro dia. Então eu tive que ficar no período de pelo menos um mês no quartel, com uma espécie de estava preso no quartel, não podia sair. E aí tem uma história bem interessante lá, que nesse período eu não posso praticar as atividades reais da escola, né, da Polícia Militar. Então eu precisei ficar na sargentiação. Foi aonde eu evoluí ainda mais, consegui ter uma experiência muito bacana, porque assim, Polícia Militar, eles têm mais de 100 mil homens, né, e a maioria deles com uma arma letal. E aí eu ficava pensando como uma estrutura dessa funciona tão bem. Óbvio que acidentes ocorrem, uma situação ou outra ocorre, mas funciona. E aí foi ali aonde naquela sargentiação que eu comecei a entender mais sobre os processos da Polícia Militar, porque são muitos, e como funcionava todo aquele ecossistema e aquela gestão. Justamente com o intuito de voltar e aplicar isso na minha empresa aqui quando retornasse. Você que ligou o seu rádio do carro agora, nós estamos conversando com o João Bulgaron, o CEO da Animania, uma empresa de entretenimento, né, João? Ele está contando aqui a trajetória dele. E sabe, João, que eu gosto muito de entrevistar empreendedores, principalmente nesse começo, porque a gente que empreende é muito perrengue, é desafio, é um monte de problema. Como você falou, eu pensei em desistir, fui fazer outras coisas, fui prestar concurso da Polícia Militar. Então, assim, é um caminho que às vezes a gente acha que só a gente está passando por aquela dificuldade, que só com a gente que não está dando certo, e não é isso. Praticamente todo mundo que começa um negócio do zero vai passar por essas dificuldades, essas dúvidas, essas incertezas. Será que eu continuo? Será que eu presto um concurso? Para onde que eu vou? Mas quando o caminho tá ali, né? Já tem que ser, vai, né? Sim. E aí, assim, foi aí que foi uma das grandes viradas, né, de chave aí para a Animania. Então, assim, você empreendedor, os desafios, eles serão constantes e principalmente no início, assim, persista. Eu acho que esse é o caminho. Sou cristão, então assim, com muita fé que tenho, e aí continuamos a trajetória. E aí, assim, interessante, voltamos, né? Aí eu voltei, né, para Araçatuba, e aí já na sequência houve a oportunidade de eu fazer o Empretec do Sebrae, e aí realizei o projeto, né, o programa, e dali para frente, assim, a minha mente foi mudando, as minhas ações, e a construção, que hoje a Animania ela é baseada praticamente nesses segmentos, né, assim, os processos para nós são os fatores mais importantes dentro da nossa empresa, e foi ali, nesse caminho, onde eu me casei também, conheci minha esposa, ela quem veio com essa parte artística, porque ela é musicista, né? Então eu já tinha a parte de recreação, hoje nossos recreadores são considerados artistas lúdicos, mas na época a artista somente era ela que veio com essa parte de arte, né? E aí onde fez a junção da parte de jogos, brincadeiras, a parte de recreação com a parte artística. Foi daí onde surgiu a ideia dos personagens, da gente vir com a parte também artística. Então, e a gente aproveitou ainda aquele momento do Frozen, né, que estava na época. A gente chegou a realizar, assim, dentre os eventos que a gente realizava, de festa somente com a Elsa, e até por ela ter o canto ao vivo, em torno de 6 a 7 festas num único dia somente dessa personagem. Era tanta explosão que teve uma festa que a gente teve que entrar, se eu não me engano, meia-noite ou 1h da manhã. E assim, você que tem filhos... Uma festa de criança, né? Sueli, 1h da manhã ou meia-noite, mas por quê? Porque não tinha agenda. E a gente estava num escalamento ainda da empresa, né? Então a gente não tinha toda a logística. Não tinha braço, né? Para atender todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo horário. Jamais. A gente tinha realmente a única Elsa, e essa Elsa tinha que fazer todas as festas, todos os eventos. E aí foi o único horário que sobrou para o
cliente, mas ainda assim ele quis e a gente entrou na festa. Eu não lembro exatamente se era meia-noite ou meia-noite e meia. Eu sei que a festa acabou por volta de uma hora da manhã. E as meninas todas lá encantadas, apaixonadas pela Elsa, mesmo a 1 hora da manhã, né? Sim, a expectativa acredito que foi até maior, né? Porque acho que, e você entende muito bem, criança não espera, eu costumo dizer, inclusive nos nossos shows, nos nossos musicais, nas nossas apresentações, que não há margem para atrasos. Evento, festas de adulto, ainda tem ali a sua margem, porque existem outros entretenimentos na festa, né? Criança não. A criança ela já sai de casa com o pai, já apertando e puxando a camisetinha. Que hora que a Elsa vai chegar? Que hora que o Mickey vai chegar? Que hora que a Patrulha Canina vai chegar? E assim, e quando ela chega no evento, ela não tem, é atemporal para ela, né? Sim. O tempo. Ela não consegue ter exatamente a noção de que horas. É tipo o burrinho do Shrek, né? Quando ele está indo para uma viagem. Nossa, assim, criança em si viajando, né? Mamãe, tá chegando? Pode você falar para ela, falta 2 horas, para ela é 20 minutos. Ela não faz ideia do que seja 4 horas. 2 horas, 20 minutos, o que é mais, o que é menos. E pra gente que executa, é essencial que mantenhamos sempre a questão da pontualidade. Então, essa é algo primordial, além de outras questões e fatores nossos, é primordial ser pontual na execução dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. Então, a Frozen foi um ponto de virada, assim, para Animania? Sim, foi... Foi a primeira personagem viva ou não? Eu acredito que foi. Foi a primeira, o figurino, inclusive, foi feito pela minha sogra. Era sua esposa que fazia ela ou não? Minha esposa quem fazia. Aquelas 6 Elsas do mesmo dia foi ela que fez? As 6 Elsas do mesmo dia foi executada por ela. Ou seja, além de uma excelente esposa, é uma profissional maravilhosa e comprometida, né? Porque vamos combinar que é um trabalho cansativo também, né? Sim. Eu costumo dizer, como qualquer outro trabalho muito bem executado, muito bem feito profissionalmente, né? Requer, assim, só para dados, né? Um elenco nosso, quando vai chegar na empresa, uma Elsa, por exemplo, ela começa uma produção em torno de 3 a 4 horas antes do horário de saída dela, ou do horário do evento. Então, assim, é um período longo que elas já chegam para se produzirem. E antes disso, na verdade, já tem um trabalho por trás, porque no caso do ao vivo, tem a música, tem o tom da música, tem a música correta, tem a afinação. Toda essa situação, inclusive a Disney, ela porque é do jeito que porque tem uma qualidade impressionante. Então, assim, para cantar músicas da Disney é muito difícil. Então, assim, aí tem a parte dos ensaios, das coreografias, tem toda uma logística por trás, ou antes da festa, né, ou por trás da brincadeira, que a gente costuma chamar, para que no final a execução aconteça da melhor forma, da melhor maneira possível. A gente só vê a apresentação ali, né, de 20 minutos. Sim. O Jonathan está colocando, quem está acompanhando pelo Facebook e YouTube, o Jonathan estava colocando imagens da Elsa aqui e eu pude assistir, eu tenho um menino, mas eu assisti recentemente aliás, semana passada, né, um pocket show da Elsa lá no Speed Park e foi lindo demais. Sim. E ele estava com um amiguinho dele, eles não queriam muito assistir esse show, sim, mas a gente já estava ali mesmo, tá bom, vamos assistir. Ficaram os dois, assim, encantados, porque é muito lindo mesmo. Fico até emocionada, porque eu não esperava que eles fossem, né, ele e o amiguinho gostarem tanto, e eles gostaram demais. Sim, o menino, né, inclusive eu acredito que vou entrar nesse universo por agora, mas assim, o menino, as meninas, eu costumo dizer, né, quando a gente vai executar um evento para Marte, apela na menina. Porque, assim, o menino, a gente convence ele um pouco mais rápido, sabe? O menino, olha, vai ter o Homem-Aranha lá em tal lugar, vai ter o Homem de Ferro. Aí, não, ele vai. Só que, assim, se você falar pra ele, olha, mas vai ter um futebol em tal lugar, você ainda consegue levar ele, caminhar ele para um outro lugar. A não ser que ele veja. Se ele ver, aí não vai ter jeito. Mas a gente ainda consegue convencer o menino. A menina, não. E assim, as mulheres, né, são consumidoras, não tem jeito, desde a criança. Eu
falo, a menina, vai ter Frozen em tal lugar. Papai, vamos, mamãe, vamos. Aí chega próximo do dia, o papai, a mamãe vai achar que ela esqueceu. No dia ela vai falar, mamãe, ou papai, ou na semana, e a Frozen? E ela vai, até que ela vai chegar perto. E ela vai vestida de Frozen, ela vai. E aí os meninos é assim, e aí com essa situação, né, do gênero, mas é feminino, é masculino. A menina, ela entra em todo o universo. Ela vai lá no Herói do Menino, ela vai lá na Patrulha Canina do Menino, ela vai... a menina, ela entra em... Agora já o menino não. A não ser que ele esteja no ambiente, que foi o caso do seu filho. Aí ele se encanta. O menino a gente tem que pegar pelo encantamento. Ele tem que já estar lá. Agora, se você falar pra ele, nós vamos somente por isso. Ai, mãe, não quero. Não, é de menina. E aí é mais difícil. Agora, se ele estiver lá, e é o que eu costumo dizer pros nossos contratantes. Eles perguntam muitas vezes, João, mas uma Frozen vai encantar o público masculino? Eu falei assim, se ele estiver lá, deixa com a gente, pode ter certeza que vai. Porque você tem a parte do Olaf, você tem a parte do Christopher, a história é muito bonita, né? Sim. Então, assim, dos nossos POC shows, dos shows que fazemos, não é somente a questão visual. Você tem uma história contada que prende as crianças, né? Então, assim, o roteiro ele é muito bem feito, muito bem elaborado, além, é óbvio, das músicas, das coreografias. Então, tudo isso encanta, né? É uma junção de fatores que transformam aquilo, o real encantamento, aquela experiência, uma experiência única. Então, independente, sendo menino ou seja menina, e qual o show que estaremos executando, estamos falando de crianças. E crianças, como espectadores dessas situações, eles vão se encantar. O mais difícil é chegar até o lugar, realmente, dependendo de qual tema vai ter. Chegando lá, a diversão, o encantamento está garantido. Com certeza. E você estava falando desse trabalho, né? A gente assiste um pedacinho, que é uma apresentação rápida, mas que exige horas e às vezes dias de preparação. E uma dúvida que eu tenho, imagino que seja de muita gente também, como que é feita essa seleção de elenco? Que tipo de preparo, vou dizer, não sei se são atores, músicos, artistas, eles precisam ter? Sim, a gente tem ultimamente, né, a nossa expertise, né, nossa avaliação de resultados, nós estamos buscando em vários outros segmentos. Antigamente, a gente buscava em apenas, acredito que 2 segmentos. A gente buscava músicos e profissionais de educação física. Hoje, entra a psicólogas, a galera de psicologia, nós estamos com uma galera de fisioterapia, tem o pessoal do teatro, que não tem nenhuma outra formação, mas tem a galera do teatro. E assim, um dos focos principais hoje, o pessoal da dança. Balé, jazz, a galera das academias, das escolas, inclusive, para quem está nos ouvindo aí, a gente sempre tem as nossas seletivas, há sempre vagas, a gente tem um volume muito grande de festas e eventos, então estamos sempre buscando seletivas e novos profissionais. Mas realmente é sempre um desafio, e essa seletiva ela acontece desde um momento, né, lá na Animania, com algumas atividades, um treinamento sobre cultura da empresa e alguns processos que já temos, né, e em seguida as adequações de cada artista para cada personagem, para cada função ali dentro. Então tem todo um processo, né, várias etapas, vários estágios para que realmente consigamos colocar a equipe, as pessoas em formação para as festas ou os eventos. É nesse caso aí que a Polícia Militar te deu esse clique, essa inspiração? Sim, foi... Quando eu cheguei até a Polícia Militar, já existia alguns processos, mas eu não tinha, isso até por formação, eu não tinha a noção, nem o conhecimento, o quão isso era fundamental para o sucesso de um negócio. Principalmente um negócio escalável, né? Um negócio que não sou eu, acredito eu que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, ou nos escutando, às vezes me conhecem por ter ouvido falar. Eu já estive muito em campo, continuo estando, eu frequento muitas festas, estou em muitas festas e muitos eventos, mas não em todos. Igual as nossas estatísticas, temos em média de 30 eventos por semana. E um dos nossos recordes foi apenas um dia, 29 eventos. Então, assim, é humanamente impossível estar em todos os eventos. Mas os processos criados, toda essa logística, eles realmente deixaram que isso fosse possível.
para que os trabalhos, as experiências sejam executadas com as mesmas excelências, né? Mesmo que não são com as mesmas pessoas, nem que sejam totalmente fiscalizadas por mim. A gente tem toda uma equipe. Então foi a Polícia Militar lá. A Polícia Militar tem mapa-força, tem todos os protocolos, todos os processos são muito claros, né? E é por isso que até existe o militarismo e justamente para que eles sejam seguidos à risca, né? Porque diferente da Polícia Militar, o meu negócio ele não leva armas letais. Embora tem uma grande responsabilidade. Eu estava conversando com o João ontem, né? Quando eu estava elaborando o roteiro dessa entrevista. Você que está ouvindo a gente agora e está falando com quem ela está conversando, quem é esse entrevistado do dia? É o João Bulgaron, CEO do Animania. Ele estava contando a trajetória dele e que ele passou por um período lá na Polícia Militar, que deu essa clareada aí em relação aos processos. Ele trabalha com... Ele falou isso para mim, né? Eu trabalho com o bem mais precioso das pessoas, que são os filhos. Com certeza. Essa é a comparação da responsabilidade, né? Lá o profissional tá com uma arma letal, né? E uma responsabilidade gigantesca. Da Polícia Militar, né? No caso da Polícia Militar. No meu caso, eu estou nas mãos o bem mais precioso do ser humano. Como eu compartilhei com você, o meu está no forninho, está a caminho, mas eu ainda não tive a experiência, né? Estou tendo agora, né, a experiência de ser pai, mas eu sempre tive a consciência do que está, né, em minhas mãos. Então, assim, amo todas as crianças que eu tive contato ou que passaram por nós, principalmente porque eu tenho propósitos, né? E um dos propósitos meu é entregar a maior e a melhor excelência quando as minhas mãos estiverem executando um trabalho. Ou as minhas mãos, ou se partiu das minhas mãos. Então, estar com o bem mais precioso do ser humano é essa consciência que todo empreendedor do ramo que hoje trabalho, do entretenimento infantil, deveria ter como consciência. Porque não há outro bem maior do que esse. João, e são mais de 300 opções de personagens e figurinos. 300 é muita coisa. Como que consegue manter tanta variedade e qualidade? Então, esse 300 foi colocado no nosso Instagram, né? E aí a gente recentemente teve que fazer um inventário dos nossos figurinos e a gente descobriu que é só um tiquinho mais. Está com aproximadamente umas 500 possibilidades. Quase o dobro de figurino. Do que vocês divulgam, isso, né? Isso. Mas assim, é muito porque também a divulgação ela está sendo feita porque a Animania de uns 5 anos para cá, a gente anda fazendo uma reestruturação de algumas peças, de alguns figurinos, inclusive essa é a sua pergunta. Como manter, Suelen? Existem duas situações muito claras. Claro, primeiro é muito amor e muito cuidado para o que fazemos e propósito na entrega. Segundo, não tem outro caminho, né? É investimento. Hoje, os nossos personagens, os nossos figurinos são de altíssimo investimentos. Eu tenho ali, por exemplo, um dos investimentos mais altos que nós temos hoje são 2 cabeças do Mickey, que a gente tem, do Mickey não, do casal Disney, uma do Mickey e outra da Minnie, que elas são animatrônicos, os olhos piscam. No Brasil, acredito que deve ter 1 ou 2 empresas a mais que tenham esse mesmo material. Esse material hoje ele é avaliado em torno de R$50 mil, somente as 2 cabeças. Então assim, se a gente colocar numa conta rápida aqui, quantas festas e quantos eventos seriam necessários para a gente repor esse material? Então, hoje a Animania realmente ela não trabalha mais com preço, ela trabalha muito com valor, e não é só um valor financeiro, é realmente o valor que a experiência que entregamos ela tem. Ela, até por esses N fatores aí que a gente colocou, desde o processo seletivo, desde os processos internos, dos processos externos e o investimento que é feito. A gente tem um ROC hoje também, que ele está aproximadamente avaliado em torno mais ou menos de R$25 mil. O nosso ROC, a gente tem 2, porque um já estava se deteriorando, a gente teve que fazer uma substituição. Então, o que mantém, obviamente, além das pessoas, que é o nosso
um segundo bem maior que temos dentro da empresa, que executam os nossos artistas, os nossos profissionais, a nossa ADM, que faz toda a logística, nós temos também um investimento, um alto investimento que são feitos nessas peças, nesses figurinos. Tanto dentro do Brasil quanto fora do país, que são os nossos fornecedores. E o figurino, ele tem duas questões importantes, eu imagino. Primeiro, pelo encantamento em si, para ser tudo muito bonito, para a criança, até os adultos, né? Sim. Olharem e se encantarem. E uma questão também de segurança. Não pode ser um figurino, porque a gente está lidando com criança, né? Sim. Então, às vezes, a criança vai lá, abraça, pega, puxa. Tem criança que, às vezes, são mais levadas. Sim. Então, assim, tem que ter também tem a questão da segurança. Tem que ser um negócio bem feito. Não dá pra ser um negócio que você puxa ali, desmancha a fantasia, né? Justamente isso. A parte da segurança, ela é um misto, né? Aí vem o processo do coordenador, né? Que está guiando a parte do artista. Então, eles têm inúmeros processos. Inclusive, um desses processos é não deixar a criança, no momento da apresentação, avançar de uma vez no personagem. Por quê? O que acontece? É natural, né? Da criança, eu vi lá o Olaf entrando, eu quero abraçar, eu quero... É natural. E a gente já teve até algumas situações de ter que conscientizar os nossos clientes, porque a gente chegou a ter alguns feedbacks não tão positivos. Nossa, mas meu filho quis abraçar o Mickey e o coordenador, ele agiu ali no momento. Inclusive tem até um meme da Disney muito famoso do Mickey dando uma bronquinha, não na criança, mas no pai, porque o Mickey estava passando, a criança veio abraçar e ele quase tropeçou, e assim, e é perigoso, né? Que poderia machucar, inclusive, a criança, e né? muito. Inclusive, nossas atuações são coreografadas. E as visões dos personagens, elas são extremamente limitadas. E isso não é por investimento. É porque, realmente, não dá pra ter um olhão gigante no Mickey. Ele tem um olhinho pequeno e eles precisam enxergar. Então, é bem limitado. E aí, eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa responsabilidade, eu preciso garantir essa segurança pro meu cliente. Então, quem faz isso, além do artista, são os coordenadores que acompanham esses personagens e eles garantem essa segurança. E aí é por isso que os clientes, hoje não, hoje muito mais tranquilo, porque hoje eles compreendem todos os processos. Então, vai abraçar, vai dar carinho, vai ter o tete a tete ali com a criança, vai sim, a criança vai ter a experiência completa, mas ela tem o trabalho, né, a experiência, ela tem as fases, e essa é garantida por segurança. Inclusive, quando a gente teve a situação, mas meu filho não conseguiu abraçar e tal, olha, e a gente explicou pro cliente, o cliente entendeu perfeitamente, e o coordenador foi até elogiado quanto a isso, porque no meio de uma coreografia, de repente uma criança de 3 anos, com o personagem com uma limitação gigantesca de visão, se ele de repente dá um chute ali naquela criança, aquela criança cai, bate a cabeça, é extremamente perigoso. Então, por isso que a gente garante a segurança. Então, a gente, naquele momento, teve uma breve frustração ali do cliente, mas com certeza ele entendeu a tamanha segurança que a gente estava garantindo, tanto da festa dele quanto de todos ali durante o evento. Ô, João, a verdade é que os adultos, né, que precisam ser conscientizados, Sim. são eles que orientam as crianças, Sim. né? Você Sim. sabe que eu tenho uma amiga que teve uma festa que ela estava, que uma pessoa da família dela, um homem, teve que ser retirado da festa, porque tinha personagens, princesas ali, e ele estava passando dos limites ali do respeito. Então, a própria família se conscientizou e falou, olha, por favor, se retira da festa, porque você está provocando aqui um constrangimento para todo mundo. Então, a gente fala, o problema não são as crianças, o problema são os adultos, né? Nunca. Inclusive, a gente tem alguns desafios de conscientização de equipe, né? Quando a gente está realizando os treinamentos, muitas vezes surgem as dúvidas. Mas a criança não tem um limite. Eu falo, não, a criança, as crianças sempre terão limites. Criança é espelho da família, criança é espelho do pai, criança, ela é um chip zerado, ela é um pendrive zerado. Ali quem vai colocar as informações para ela são os pais, é a criação que ela vai ter. Então, na maioria das vezes, conversem com os pais, falem com os pais. É óbvio que os profissionais nossos são instruídos a terem uma autoridade durante o evento. Isso acontece, viu, Sueli? Muito bem. Isso é impressionante. É como se fosse uma professora. A gente não tem um dever de educar e não é isso que fazemos. Mas as crianças seguem isso muito bem. Quando sim. elas observam que alguém ali tem essa função de liderança, elas respeitam. Isso. O que
pode-se dizer, às vezes o pai e a mãe falam, mas ele... Não, quem coloca ali, se coloca numa posição de liderança, a grande maioria das crianças, vamos dizer assim, porque sempre tem exceções, tem pessoas que às vezes têm alguma neurodivergência, mas a grande maioria segue, né? Perfeitamente, funciona muito bem. Inclusive, os treinamentos, né, e os processos, eles são cada dia evoluídos, né, e atualizados justamente para criar esse conceito. Às vezes a gente tem algumas situações, né, de profissionais nossos olha, mas era uma festa sem controle. E aí a correção não vai ser na festa, porque você não vai conseguir corrigir a festa, a família ou os limites na casa. Aí a gente utiliza de ferramentas e estratégias para que você coordene isso e ajuste isso, né? Com algumas ferramentas mesmo a liderança, é o tom de voz. E assim, e o mais interessante de tudo, né? Tudo isso tem que ser numa simpatia ímpar, num carisma ímpar e demonstrando uma alegria ímpar. Então, assim, a animação ela não cai por correção. Eu não vou corrigir uma criança de uma maneira autoritária na qual uma professora até tem liberdade a isso. Não, eu sou um animador, eu sou um vendedor de sonhos. Eu estou ali para entregar uma experiência encantadora. Então, até a correção, até a bronquinha, até o ajuste, ele precisa ser encantado. A criança tem que sair feliz de levar. Sim. Tem uma mensagem aqui que eu queria ler ao vivo. Coloca para mim, Jonathan, por gentileza. Da Cirlei Cristina Canin, que é nossa ouvinte aqui, fiel. E ela escreveu aqui, ó. No primeiro lockdown, na pandemia, o personagem do Darth Vader foi em casa e levou a chupeta do Felipe para o espaço. Foi mágico. Felipe quase não respirava. Ele ficou parado, sem reação, ao ver o personagem entrando ao som da marcha imperial. Imagino que não é só o Felipe, acho que todos nós ficaríamos. Ela falou assim, só nós em casa, eu montei o painel com o jogo de lençol do Darth Vader e as bexigas. Após 2 anos, conseguimos fazer a festa do Felipe com o Homem de Ferro. Sensacional. Parabéns a toda a equipe do Animania. Vou ser bem sincero, eu lembro perfeitamente qual é a festa. Isso me emociona porque foi num momento pandêmico e foi uma das clientes que nos honrou naquele momento. É um momento complicadíssimo, inclusive até se falando de pandemia, onde todos falavam se reinventa, porque precisamos nos reinventar. Então, assim, a palavra ela chegou a ficar clichê, né? Essa palavra, vamos nos reinventar, mas assim... novo normal, a gente escutava muito o novo normal, e assim... E a realidade não era bem essa. A gente fez sim, a gente teve videochamadas, a gente teve, para dados, a gente chegou a realizar num único dia quase 15 videochamadas. Entre princesas e super-heróis, isso acontecendo dentro da empresa mesmo, que a gente criou uma promoção. Mas a época era, se eu não me engano, o valor da videochamada era 5% do valor de uma festa, de um evento. Então, assim, criamos a caixa de festas, né, que a gente tentamos ir até as festas, até as casas, já com aquela caixa, lembra? Que na época tinha que já era o bolo, e aí o personagem acompanhava. Assim, teve os vídeos gravados, e me emociona muito porque eu lembro perfeitamente quando foi. A gente realizou pocket shows dentro da empresa para algumas outras empresas parceiras, por exemplo, nossa, que estava sem mídia nenhuma, que estava sem conseguir acontecer. A gente realizou live dentro da Animania, mas com collab com outras empresas, como o próprio Yacht Club, hotéis resorts, onde trabalhávamos também. Mas assim, reinventar, a gente fez, aconteceu, mas para quem já tem uma história, para quem já tem processo, eu tinha só 500 figurinos. Então, como é que você, de uma hora para outra, você vende tudo isso, você joga fora toda uma história e constrói outra? Não é tão simples, né? Então, isso me toca muito e realmente foi fantástico. Inclusive, depois eu até posso enviar fotos desse evento. A gente tem como recordação, inclusive, a gente está próximo de ter a nossa sede própria aqui na cidade. E a gente vai ter um memorial onde vai ter várias situações. Inclusive, ontem mesmo eu recebi de um amigo meu um cartãozinho nosso
15 anos atrás da Animania Recreações, que hoje está muito modificado. Então a gente vai ter um mural lá para as pessoas e com certeza essa cliente está guardada em nossos corações, que eu tenho certeza que foi memorável esse dia e esse evento para ela. Ai, Obrigado Cirlei, por eu isso. imagino, viu? E tem a Thaisa Chagas Lemos, quando eu fiz a divulgação da entrevista, ela mandou uma mensagem assim pra mim: já amei, adoro o trabalho deles, já falei várias vezes para o João o quanto nós de Araçatuba temos que sermos gratos por ele ter tido essa ideia maravilhosa e por proporcionar momentos inesquecíveis para os nossos filhos. Só desejo muito sucesso e saúde para ele e toda a equipe. Ah, obrigado. A Thaisa é nossa cliente assídua. A Thaisa participou desse momento também. A gente teve uma ação incrível que foi o colecionador de bottoms. Uma das situações que nos reinventamos na pandemia, a gente criou, semelhante à caça do cubo do conhecimento, a gente criou o colecionador de bottoms, que foi uma ideia muito bem feita, muito bem elaborada por nós na época da pandemia. Como as crianças não podiam, a história brevemente contada aqui, as crianças não poderiam ter acesso aos personagens, então o Tom Bottom, ele veio e estava próximo do Dia das Crianças. E sempre naquela época tinha aquela expectativa de que iria reabrir, e aí às vezes reabria por um minuto, por um mês, mas assim, pra gente que é do setor de entretenimento, não reabria. Abria lá pra lanchonete, abria para outros lugares. Para alimentação, pro entretenimento, demorava muito para chegar, não era rápido dessa forma. E aí a gente criou o colecionador de bottoms, que brevemente a história era que o Tom Bottom viria para abrir o portal dos sonhos, que era o Dia das Crianças. E como as crianças não podiam ter acesso aos personagens, a gente criou um caça, onde online elas viam as pistas e iam até os pontos para retirada de bottoms totalmente gratuitos. E a ideia foi muito legal porque a gente fez uma junção de collab com todos os buffets da cidade, os locais que honraram a gente por tanto tempo antes da pandemia. A gente fez uma parceria com eles, então os pontos geralmente de entrega eram em frente aos buffets. Para quê? Para que aquele lugar não ficasse também esquecido. E era fantástico. Eu lembro assim das ruas assim, ó, aqui na Cusci, se eu não me engano, no Catabum. Eu lembro que a fila chegou até na Rui Barbosa. Então, assim, atravessou a cidade inteira, aquela carreata de carros, porque não podia ter acesso. Tudo com seguranças, a gente com máscaras, face shield. Então, assim, foi um projeto sensacional, assim, que a cidade meio que parou, ou na verdade, a cidade se movimentou nesse momento que estávamos todos ali a ver navios e muito... Com medo e trancados, Totalmente, né? Totalmente. Ai, João, deve ter tanta história emocionante. Daria para fazer 24 horas de programa só com as pessoas contando pra gente tudo que elas já passaram. Tem. E a gente precisa, antes de encerrar, falar de alguns números, né? A gente falou aqui que são cerca de 25 a 30 eventos por semana, 120 mensais, 1.600 anuais. Como que foi o dia que vocês fizeram 29 eventos em um único dia? Que época do ano foi essa? Natal? Olha, não foi. Se eu não me engano, foi uma data atípica. Eu não lembro exatamente se foi Páscoa ou se foi realmente um final de semana atípico, mas foram 29 eventos em apenas um dia. Eu me lembro, isso foi muito bem calculado, porque a gente tem uma DM, né, profissionais de logística que já vão construindo toda a parte de logística, de carros. A gente teve muitos carros locados, teve a nossa frota sendo colocada, teve que pedir aos profissionais que tinham veículos para que viessem também. Então, assim, foi uma logística muito grande. E, assim, eu tenho muito orgulho de dizer sobre esse dia, em especial, porque, assim, o nosso nível de ocorrências, ele é extremamente baixo, ele é baixíssimo. A gente tem, assim, pouquíssimos eventos na qual a gente teve algum atraso, na qual a gente teve alguma situação. E nesse dia específico, com 29 eventos, a gente não teve absolutamente nenhuma ocorrência com os eventos. Os 29 eventos fluíram de maneira muito tranquila. Tranquila não, né? De uma maneira... Mas tranquila, assim, de imprevistos, sim, de problemas nesse sentido, né? Sim. Hoje, vocês atendem 40% Araçatuba e 60% região. Já estiveram em vários estados, Maranhão, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, já realizaram eventos até no Paraguai. Então, pra gente fechar, quais são as novidades aí da Animania? O que o público pode esperar para os próximos meses? Sim.
A Animania, agora a gente vem, né, com as colônias de férias, né, com a parte da Recre Animania. Então agora o período de férias aí nos condomínios ou em qualquer outros lugares que possam nos contratar, estaremos também nas colônias de férias. E aí na parte artística, nós temos já iniciando as propostas de musicais, né? Porque já estamos no meio do ano, então já está batendo a porta o nosso incrível Natal. A gente tem inúmeros shows e pocket shows de Natal. Então a gente tem tá vindo aí um musical de Natal com o Stitch, que é a sensação do ano. E a gente está com algumas melhorias para a Animania. Além da nossa sede, que já adquiriu o nosso terreno na cidade e futuramente já estamos iniciando a construção. Então acredito que dentro de 9 meses a um ano ela seja concretizada. A gente tem as adequações de figurinos. A gente está com a parte das princesas, a gente está trazendo os figurinos do maior ateliê do Brasil, que chama Lopes Designer. Ele é um dos maiores ateliês do Brasil. E nós estamos com a renovação também nos nossos casais Mickey e Minnie, também com as cabeças mais fidedignas do país. E aí essas, somente nós, é impressionante, né? Está aqui em Araçatuba, nós temos o Mickey e a Minnie idênticos ao da Disney, ou pelo menos os mais próximos possíveis. E aí eu vou falar nível mundo, porque a própria Disney ela não fornece, né, os bonecos, né? Então, em termos de proximidade, os nossos estão bem próximos. Ô, João, e lembrando também que a empresa está expandindo, não são só mais crianças, né? Eventos corporativos, empresas, eu já vi até em casamentos, esse encantamento que os personagens trazem, eles estão se expandindo também para o mundo adulto. É que eu lembrei que tem uma pergunta aqui, que o Leonardo perguntou se ele pode contratar os Vingadores para o aniversário dele de adulto. Acho que pode, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a Animania é para todos. Claro, a questão do preço e valor, e aí assim, é para todos em que sentido? Em quem valoriza realmente o nosso trabalho. E com certeza, e é isso, você fez até aquela colocação de os pais também se encantam muito. Eu acho assim, as crianças, né, elas se encantam muito, muito, muito. Mas as crianças, elas já nasceram com essa possibilidade, né? Então, para elas, o encantamento acaba sendo natural. Elas se encantam por outras coisas meio banais do dia a dia também, né? Agora, os pais que não tiveram isso em sua infância, eu, por exemplo, eu tenho 37 anos, eu nunca tive essa oportunidade, que minhas festas, se é que eu tive festas, né, inclusive por condição, era do He-Man. Eu acho que eu lembro essa época e nem passava perto de ter alguma situação desse tipo. Então, assim, quando eu vejo, e eu me encanto de verdade, quando eu compro um Homem de Ferro, o próprio Darth Vader, quando ele chegou, eu mesmo vesti, inclusive estava recentemente em Rio Preto, fui até na loja, eu fui na loja dele vestido. O Homem de Ferro, quando chegou, quando provou, foi eu mesmo quem vesti, saí na rua, porque assim, aquele sonho parecia ser meu. E tem muitos personagens, inclusive, acho que era uma das perguntas, né? Tem muitos personagens que eu me encanto. Por exemplo, a gente tem, tirando as cabeças oficiais hoje, a gente tem em torno de 14 cabeças Disney. Porque eu sou apaixonado em Mickey e Minnie. Então, teve um momento que eu me perdi em minha gestão, e confesso isso, que eu ia comprando algumas cabeças para irem evoluindo e melhorando, e aquilo eu acho que era mais vontade minha. Era mais uma criança interior do que um gestor fazendo o planejamento. Com certeza. Né? Ai, João, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu agradeço você por compartilhar a sua história e levar um pouquinho dos bastidores desse universo que, como a gente disse aqui, encanta todo mundo, né? Sim, imagina, sou eu quem agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao público que esteve presente aí também, a audiência, e até uma próxima, se Deus quiser. Mas volte, com certeza, porque é a conversa que rende, viu? Agora são 9 horas e 13 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente